Meu nome é Ana Cláudia Longo, eu sou psicóloga e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a relação que existe entre luto e depressão. Conforme eu já falei num outro vídeo, que eu vou deixar aqui na descrição, a principal definição de depressão que a gente tem na atualidade vem do DSM-5. E segundo essa definição, o diagnóstico de depressão pode ser dado quando um conjunto de sintomas estiver presente por um período de no mínimo 2 semanas. Dentre esses sintomas, tem uma tristeza intensa, uma sensação de cansaço e de falta de energia, dificuldades para dormir, alterações de apetite, a pessoa ter mais ou menos fome, ter uma sensação constante de culpa, ter pensamentos sobre morte, dificuldades de concentração, dentre outros. Porém, existem alguns acontecimentos da nossa vida que podem causar esses sintomas por um período de 2 semanas e não ser depressão, mas sim uma resposta natural àquilo ali que aconteceu e que vai desaparecer, melhorar por conta conforme forem passando os dias e as semanas. Por exemplo, um término de relacionamento, uma perda de emprego, um desastre natural ou a morte de um ente querido, que é o assunto do vídeo de hoje, é sobre o que eu vou falar hoje. Por mais que a morte de um ente querido possa justificar o surgimento desses sintomas, ter morrido alguém recentemente também não é o suficiente para a gente descartar a hipótese de depressão. É possível que a pessoa já estivesse deprimida previamente e aí essa perda tenha agravado o quadro. Ou ainda também é possível que, a partir dessa perda, a pessoa desenvolva um quadro depressivo. Bom, se é normal a gente sofrer bastante pela morte de alguém, como é que a gente faz para diferenciar um sofrimento que é normal, que é um luto normal, de um transtorno psiquiátrico? Não existe um limiar exato, assim, uma resposta certa, precisa para essa pergunta. Mas tem alguns pontos que a gente pode observar que ajudam bastante a diferenciar. E em primeiro lugar é o tempo, observar o tempo. Quando foi que começaram esses sintomas? Quando que você começou a se sentir assim? Porque se você começou a se sentir assim antes da pessoa ter morrido, então, mais provavelmente, já havia ali um quadro depressivo em desenvolvimento e o que aconteceu agravou ele. E claro, também é fundamental observar o tempo que esses sintomas duram, se eles vão diminuindo com o passar do tempo, de algumas semanas, ou não, se eles continuam. E além disso, existe uma outra diferença, que é o fato de que no luto, todos esses sintomas tendem a estar mais relacionados ao falecido, a pessoa que morreu, enquanto na depressão eles são algo mais difuso, mais generalizado. Por exemplo, a sensação de culpa. No luto, essa culpa, se existe, é mais relacionada à pessoa que morreu. Por exemplo, se culpar por, em algum momento, ter falhado com essa pessoa, por não ter ido visitá-la, algo assim. Enquanto na depressão, essa culpa é mais generalizada, é a várias coisinhas. E o mesmo vale para sensações de tristeza, de vazio, que no luto estão mais relacionadas a lembranças e pensamentos sobre o falecido, e na depressão são mais gerais, acontece de uma maneira mais constante. No luto, a autoestima ela tende a estar preservada, enquanto na depressão existe uma sensação de inutilidade, de autorrecriminação, uma sensação assim de não ter valor nenhum, que é bem proeminente. Se existe vontade de morrer, pensamentos sobre morte, no luto, esses pensamentos estão relacionados a uma vontade de se juntar à pessoa que faleceu. A pessoa pensa na morte como uma forma de se juntar ao seu ente querido. Enquanto na depressão, os pensamentos sobre morte, sobre tentar suicídio, tem mais a ver com querer se livrar de tudo e se livrar de todo o sofrimento mesmo. Também é importante salientar que a incapacidade de antecipar momentos bons no futuro, essa sensação de que está tudo cinza e de que a vida vai ser para sempre cinza, que você nunca mais vai se sentir feliz, isso tem mais a ver com a depressão do que com o luto.
Existem muitos fatores que vão fazer a diferença na maneira como você lida com a morte de alguém e que vão fazer a diferença entre você elaborar bem esse luto ou adoecer. Dentre esses fatores, tem a função que essa pessoa tinha na sua vida, o que ela significava para você, a maneira como você lida com perdas, a sua rede de apoio, enfim, como anda a sua vida no geral. A depressão é um transtorno de origem multifatorial. E isso é algo que eu sempre vou lembrar nos vídeos aqui. Ela não é causada por uma coisa só, mas por uma junção de fatores, por uma soma de coisas. Então, por mais que você desenvolva a depressão depois de um acontecimento específico, como a morte de alguém, a maneira como você lidou com essa morte foi influenciada por coisas que aconteceram com você ao longo de toda a sua vida. Mas de qualquer forma, sofrimento é sempre sofrimento e não importa muito qual é o rótulo, qual é o nome que a gente vai dar para ele. Se você perdeu alguém recentemente e tá difícil lidar com isso, saiba que a psicoterapia é algo que pode te ajudar a passar por esse momento. A psicoterapia pode te ajudar a enxergar coisas que sozinho você não enxergaria. E ter mais clareza das coisas é algo que aumenta a nossa sensação de estabilidade e de segurança, porque nos ajuda a conseguir prever melhor como a gente vai reagir ao que acontece com a gente. E também ajuda a gente a entender por que a gente reage dessa forma. Perder alguém que a gente ama é uma coisa muito difícil, sempre vai ser difícil, e é preciso se permitir sofrer por isso. A gente precisa se permitir sofrer às vezes, o que é algo difícil de se fazer. Porém, talvez mais difícil do que se permitir sofrer pela morte de alguém, seja se permitir parar de sofrer pela morte de alguém. Muitas pessoas, às vezes, passam anos e anos de luto porque elas não se permitem parar de sofrer pela morte de alguém. Elas sentem que elas estariam traindo aquela pessoa que partiu se elas voltassem ao normal em suas vidas. Para lidar com o luto, é preciso se permitir sofrer e depois se permitir parar de sofrer e voltar a cuidar da sua vida. É preciso deixar quem a gente ama partir.